Mano, e ainda teve gente que falou que isso aí não foi pênalti. Olha o pé do Bruno Henrique, chega a estremecer depois do chute, velho. Olha a situação de Bruno Henrique após a partida, olha como ele deixou o Maracanã mancando. E ele foi substituído logo após aquela entrada, logo após o pênalti. Ele foi substituído, pois não estava conseguindo pisar direito no chão. Cara, e ainda chama de Varmengo, hein? E os antes ainda chama de Varmengo. É muita choradeira, hein, nação? Muita choradeira mesmo. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley do canal Wesley Fla 12 na área. Viram aí, né, nação? Viram aí, né? Ah, mas os antes não foi falta, não foi pênalti. O Varmengo operou o Bahia. Cara, se isso aí não foi falta e não foi pênalti, o que vai ser pênalti então? Todo mundo viu aí, cara. Todo mundo viu. O cara chutou o pé de Bruno Henrique, chegou a balançar, velho. Chegou a balançar o pé de Bruno Henrique. Ah, viu as imagens aí que eu captei aí da Flá TV? A Flá TV mostrou, o Bruno Henrique saiu mancando de campo. Após a falta, nação, logo após o pênalti, Bruno Henrique foi substituído. Não estava conseguindo pisar no chão depois desse chute que ele levou na sola do pé, velho. Pelo amor de Deus, Bruno Henrique chegou antes, né, do zagueiro, tirou a bola, o zagueiro foi lá e chutou a sola do pé dele, a ponta do pé dele, não foi a sola, foi a ponta do pé do Bruno Henrique, chegou a balançar, velho. Pelo amor de Deus. E os antes, né, não foi pênalti, o Varmengo operou. Cara, a imprensa paulista tá de sacanagem. Essa imprensa paulista é muito bairrista. É muito bairrista. Por isso que eu peço os flamenguistas, não acompanhem essa imprensa paulista, nação. Não acompanhem. Eles só jogam contra o Flamengo. Só joga contra o Flamengo essa imprensa paulista, cara. É impressionante isso, é impressionante. E falou, né, que o jogador do Bahia, que fez a falta no Gerson, que ia sair na cara do gol, fez a falta no Gerson ia sair ele e o goleiro. Falou que não era pra expulsão. Cara, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Se aquilo ali não é pra expulsão, era o último homem. Gerson ia sair de cara com o goleiro e falaram que não era pra expulsão. Ah, pelo amor de Deus. Nação, não assiste esses programas paulistas, cara. Eles só puxam pro lado dos times de lá. Contra os times do Rio, é tudo contra. Principalmente o Flamengo. Falou de Flamengo então, cara? Tudo deles é que o Varmengo operou. É só o Flamengo vencer uma partida, já começa a falar que o Varmengo operou. Show de bola, né, galera? Vencemos ontem, não fizemos uma partida impecável, não foi aquela partida... nossa, que partida impecável do Flamengo. Mas o importante no momento, nação, são os 3 pontos. Na atual situação que a gente tá, né? Acabou de sair o técnico Jorge Sampaoli, primeiro jogo aí, após a saída de Jorge Sampaoli do Flamengo. O importante são os 3 pontos. Os 3 pontos na tabela, né? O Flamengo foi para 43 pontos e está em 4º lugar no momento. A rodada ontem foi excelente para o Flamengo. A rodada do Campeonato Brasileiro ontem foi excelente para o Flamengo. O Grêmio empatou com o Fortaleza. Se o Fortaleza vence, passaria o Flamengo. Fortaleza empatou com o Grêmio. Grêmio ficou ali estacionado, né? Foi para 2º lugar, mas está apenas 1 ponto na frente do Flamengo, o Grêmio. Outro jogo também ontem foi o time que poderia passar o Flamengo ontem. Foi quem? Foi o Fortaleza. Depois foi o Fluminense. Fluminense! Fluminense! É isso mesmo. Os tricolores zoaram tanto a gente quando a gente perdeu para o Cuiabá de 3-0. Vocês lembram disso? Todo mundo zoando, os tricolores, os torcedores do Fluminense zoando o Flamengo, porque perdeu de 3-0 para o Cuiabá, né? O Fluminense foi lá ontem enfrentar o Cuiabá e tomou 3 gols, 3-0, tomou uma pancada do Cuiabá ontem o Fluminense e provou, né? Provou aí do que foi falado do Flamengo, que o Flamengo tomou sapecada do Cuiabá, que não sei o que, tomaram a sapecada ontem. Ah, mas o Fluminense jogou com time misto, jogou com time reserva. Flamengo também jogou com time misto, com time reserva e tomou de 3 lá. Vocês zoaram? Tomaram 3 ontem também na tarraqueta e ficaram lá embaixo na tabela. Nós passamos o Fluminense. Ótima rodada ontem para o Flamengo, ótima rodada. Hoje tem o segmento, né, nação, da rodada, da 25ª rodada. Jogos hoje, Flamengo, 2 times podem passar o Flamengo hoje. O Flamengo está em 4º, pode acabar em 6º lugar, né? Pode acabar em 6º lugar. Mas é o seguinte, Palmeiras joga fora de casa contra o Bragantino. O Bragantino tá com 1 ponto atrás do Flamengo, tá com 42 pontos, é isso aí. Torcer para um empatezinho, né?
Torcer para um empatezinho aí entre Bragantino e Palmeiras. Flamengo segue em quarto. Outro jogo, outro time que pode ultrapassar o Flamengo é o Atlético Paranaense. Pode chegar a 43 pontos, mas aí fica com saldo de gols, eu acho, ou vitórias a mais, ele passa o Flamengo. Atlético Paranaense enfrenta o Curitiba fora de casa também. Curitiba e Atlético Paranaense é clássico, né? É clássico lá. Então, torcer para um empate aqui entre Curitiba e Atlético Paranaense. E um empate entre Bragantino e Palmeiras, e Flamengo segue em quarto lugar. Se acontecer esses resultados aí, essa combinação de resultados, o Flamengo segue em quarto lugar, classificando para a Libertadores, que é o importante no momento, né, nação? Não podemos ficar fora da Libertadores na próxima temporada 2024. A Libertadores é a cereja do bolo, né, cara? É a cereja do bolo da temporada 2024. E o Flamengo, nação, que teve o técnico interino Mário Jorge, né? É o terceiro jogo no ano. Terceiro jogo no ano de Mário Jorge. Mário Jorge que perdeu, né, na Copa do Brasil para aquele time Maringá, né? Perdeu para o Maringá por 2-0, mas venceu o Coritiba na primeira partida. Assim que o Vitor Pereira saiu, o Mário Jorge assumiu o Flamengo e venceu o Curitiba na primeira partida do Campeonato Brasileiro, e logo após o São Paulo assumiu, né? E agora, São Paulo saiu, Mário Jorge assume novamente o Flamengo e vence o Bahia. Mário Jorge é o técnico com maior aproveitamento do Flamengo no ano. Isso aí a gente não pode falar que tá errado. Mário Jorge, né, em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Aquela derrota, né, cara, para o Maringá, que os jogadores, pelo amor de Deus, jogadores ali também sem vontade nenhuma de jogar, né? Contra o Maringá, aquela partida que nós perdemos por 2-0. E é o seguinte, Mário Jorge, né, nação, que pode assumir o Flamengo contra o Corinthians. É isso aí, dia 7, dia de sábado, 9h30 da noite, Flamengo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, lá em São Paulo, lá na Arena Corinthians, né, nação? Corinthians versus Flamengo. E é o seguinte, Tite não deve ir para essa partida, Tite não quer enfrentar o Corinthians logo de início. Logo depois da partida do Corinthians vem a data FIFA e o Flamengo vai ficar aí 10 dias, né, treinando, e o Tite pode assumir o Flamengo a partir desse jogo do Corinthians. Mário Jorge deve enfrentar o Corinthians no sábado, jogo importantíssimo para o Flamengo. Flamengo que daqui a pouco eu vou falar sobre a tabela do Brasileirão, né? Flamengo que venceu, diminuiu a pontuação, a vantagem do Botafogo por enquanto. Botafogo hoje que joga hoje, né, nação? Joga nesse domingo. E é o seguinte, Flamengo hoje está com 8 pontos atrás do Botafogo. Tava 11, venceu ontem, tá 8 pontos hoje atrás do Botafogo. Botafogo que enfrenta o Goiás, é isso mesmo. Goiás lá no Rio de Janeiro. Botafogo pega o Goiás no Rio de Janeiro. Se acontecer um empatezinho, já tá ótimo, hein, nação? Um empatezinho já tá ótimo. A vantagem vai para 9 pontos. E a gente enfrenta o Corinthians sábado. Botafogo pega o Fluminense. É isso aí, Botafogo pega o Fluminense. Jogo difícil na semana que vem. Semana que vem. Tô falando da semana que vem. Botafogo enfrenta hoje o Goiás. Mas é o seguinte, Mário Jorge deve continuar no comando, né? Ele ainda não sabe se vai continuar ou não, mas o certo é que Mário Jorge deve continuar, deve enfrentar o Corinthians. Após esse jogo contra o Corinthians, o Tite deve assumir o Flamengo, né? Eu acho que deve assumir, tem que assumir, né? Tem que assumir. O Flamengo que vai ficar na data FIFA, vai ficar na faixa de 10 dias aí. Tite pode treinar, pode implantar aí os seus conceitos de futebol, né, nação? E após isso, né, nação, Tite pode estrear contra o Cruzeiro. Isso mesmo, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, dia 19 de outubro. Dia 19 de outubro, o Tite pode estrear contra o Cruzeiro fora de casa lá em Belo Horizonte. Show de bola. Vou passar aqui a tabela, né, nação, depois dos resultados de ontem, de sábado. A tabela aqui, ó. Botafogo em primeiro lugar com 51 pontos, um jogo a menos, né? Um jogo a menos. Grêmio 44, Palmeiras 44. Joga hoje o Palmeiras contra o Bragantino, deve jogar com time reserva porque tem Libertadores no meio de semana, né? Flamengo em quarto lugar com 43. Red Bull, que tem um jogo a menos, está com 42. Joga contra o Palmeiras hoje. Fluminense, que perdeu ontem, está com 41, ficou para trás. Atlético Paranaense joga hoje contra o Coritiba, né? Clássico lá no Paraná. Está com 40 pontos o Atlético Paranaense. Fortaleza em 8º lugar, empatou ontem com o Grêmio, está com 39. Atlético Mineiro venceu o Internacional, está com 37. E o São Paulo em 10º lugar com 31 pontos, nação. Mengão se classificando para a Libertadores, e se Deus quiser, os resultados hoje vão ajudar, né, nação? É o que eu falei, ontem o resultado foi muito bom para o Flamengo. O que importa agora, nação, é conquistar os 3 pontos.
Aí quando o Tite entrar, Tite implementa, né, as suas ideias sobre futebol, as ideias que ele quer implementar no Flamengo e que dê certo, né, cara? Tomara que dê certo. Tite é um cara que é muito bom de vestiário, tem diálogo muito bom com os jogadores. Tite não foi à toa, né, cara? Tite aturou Neymar 7 anos. E Neymar não é flor que se cheire. Neymar perto de Gabigol. Gabigol perto de Neymar, cara. Gabigol pelo amor de Deus, Neymar apronta muito mais, né? E Tite aturou ele 7 anos lá na seleção. É o seguinte aqui na nação, após a partida é o seguinte, Gerson falou após a partida, né? Gerson falou após o jogo lá, no pós-jogo é o seguinte aqui, abre aspas para Gerson. É uma nova etapa, temos um novo comando, o Flamengo não pode parar. A gente agradece ao Sampaoli e à comissão técnica, mas nosso trabalho tem que continuar. Quem sou eu para falar se funcionou ou não? Tenho todo o respeito, carinho e admiração por ele, Sampaoli, né? Gerson que já jogou com o Sampaoli lá no Olympique de Marselha, lá na França, né? Muito respeitoso aqui com o Sampaoli. Não é porque o cara saiu agora que o cara foi mandado embora que os caras vão soltar os cachorros em cima também, né, cara? Pra mim, o cara tem que falar na cara. Então o Gerson aqui foi muito bem educado aqui com o Sampaoli. Nós, torcedores, podemos falar, né, cara? Agora eu acho que o jogador tem que falar quando o cara tá lá. Fala na cara. Então o Gerson foi muito educado e eu gostei da atitude dele aí. É o seguinte, nação. Vou falar aqui mais uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Rogério Ceni, né, contra o Flamengo, olha aqui. 10 jogos e 10 derrotas. Seja bem-vindo para jogar contra o Flamengo, Rogério Ceni, quando quiser. Rogério Ceni jogou 10 vezes contra o Flamengo e tem 10 derrotas para o Mengão, cara. É freguês do Mengão. Vou falar agora aqui do Felipe Luiz, né, nação? Felipe Luiz que tá chegando ao fim da carreira aí, 38 anos de idade, né? Não deve renovar com o Flamengo, eu acho que não vai renovar, né? 38 anos de idade, eu acho que não vai renovar, hein? Olha aqui, ó. Sem procura do Flamengo para renovação, Felipe Luiz começa a avaliar aposentadoria ao fim deste ano. O lateral de 38 anos já deixou claro que vai investir na carreira de treinador assim que aposentar. Essa notícia é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Eu acho que o Flamengo deveria investir em Felipe Luiz. Investe em Felipe Luiz, entrega lá um time de divisão de base para Felipe Luiz, cara. Eu tenho certeza que Felipe Luiz será um ótimo treinador futuramente, cara. Tem tudo para ser um ótimo treinador. Entende muito de futebol. Então o Flamengo deveria aposentar o Felipe Luiz, talvez dando um cargo para ele também, para trabalhar com o Tite, na comissão técnica do Tite, né, cara? Tem o Fabinho Salgado aí, tem o Juan, cara. Esses caras não fazem nada. Demite esses dois e coloca Felipe Luiz, coloca o Diego Ribas para trabalhar no lugar desses caras aí. Demite Juan, eu gosto muito do Juan, um ótimo zagueiro, deu títulos para o Flamengo lá atrás, um cara gente boa, mas não tem currículo para ficar trabalhando no Flamengo, não tem currículo. Fabinho Salgado é outro. Os caras não têm porte, não tem costa larga para peitar um jogador. Agora Felipe Luiz e Diego Ribas, tenho certezas que esses dois sim, tem currículo suficiente para peitar um jogador lá. Quantas vezes que o Diego Ribas peitou o Gabigol? Várias vezes, você vê os vídeos aí. Gabigol pedindo folga no intervalo do Fla-Flu. O Flamengo estava vencendo o Fluminense por 2-0. No segundo tempo, Gabigol saiu. No intervalo do primeiro tempo, Gabigol saiu pedindo folga. O nosso Diego Ribas soltou os cachorros pra cima do Gabigol. O jogo ainda não acabou, cara. O jogo ainda não acabou. Vamos entrar lá e jogar. Ah, me toca que eu faço gol. Diego Ribas falou, eu vou te dar 10 bolas, você faz 10 gols então, cara. Mas não vem zoar agora não. O jogo ainda não acabou. Várias vezes Diego Ribas peitou os medalhões lá do Flamengo. Então, são dois nomes aí que pode muito bem substituir Fabinho Salgado e também o Juan. O Felipe Luiz e o Diego Ribas. Eu colocaria os dois para tomar conta aí, para integrar, né, na comissão técnica do Tite. Vou falar aqui agora na nação do Everton Ribeiro. Olha aqui. Everton Ribeiro ressurge em um Flamengo pós-Sampaoli que ainda tem muito a evoluir. O camisa 7 rubro-negro aproveitou a brecha, né, deixada por Arrascaeta, uruguaio, que faz reforço muscular na coxa, né, nação esquerda após a lesão. E é o seguinte, ó, chamou a responsabilidade, assumiu a braçadeira de capitão e organizou o setor criativo do time. Praticamente todas as bolas
todas as boas chances da equipe passaram pelos pés de Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ontem, para mim, foi o melhor jogador da partida, fez uma partida impecável, jogou demais ontem o Everton Ribeiro, cara. Pra mim, o melhor jogador da partida ontem, Everton Ribeiro, jogou demais. O primeiro tempo, então, jogou muito. O negócio, cara, jogadores do Flamengo tem que treinar finalização, velho. Jogadores do Flamengo tem que treinar finalização. Não pode perder tantos gols assim. O Flamengo perdeu os gols ontem, que pelo amor de Deus, não pode perder essas oportunidades, tem que aproveitar. Não pode, cara. A gente poderia sair com um empate ontem, o jogo foi 1 a 0 ali. A gente poderia ganhar de 2 ou de 3, mas a gente perde muitas oportunidades. Foi um gol de pênalti. Um gol de pênalti ontem de Pedro. Pedro ontem que perdeu uma oportunidade enorme, né? Gerson passou do lado do Pedro com a bola no contra-ataque. O Gerson do lado do Pedro. Se Pedro toca a bola mais rápido, toca a bola antes, o Gerson ia sair na cara do goleiro. Só que o Pedro demorou demais, demorou. Quando foi tocar, o zagueiro foi lá e roubou, cara. Então é uma displicência que não pode acontecer. A gente perde oportunidades muito grandes de ampliar o placar, de abrir o placar, ampliar, mas a gente perde muitas chances. O Pulgar ontem acertou 2 faltas na trave, velho. 2 faltas batidas por Pulgar, as 2 beliscaram a trave, tá de sacanagem. Uma no travessão no meio do gol e outra no ângulo. Poxa, que azar, hein, cara. Pulgar tem que bater mais faltas, hein. Pulgar e Arrascaeta. Léo Pereira, não precisa bater falta não, pelo amor de Deus. Léo Pereira não precisa bater falta. Tem Pulgar e tem Arrascaeta. Tem o Luiz Araújo que bate falta muito bem também. Então que fique entre esses 3 aí, cara. Esses 3 aí são bons batedores. Vou falar aqui, né, de Gabigol. Olha aqui, de Gabigol. Foi a primeira vez neste ano que Gabigol começou 2 partidas consecutivas no banco de reservas por opção técnica. É isso aí. O camisa 10 começou no banco contra o São Paulo, né, na final da Copa do Brasil, e ficou como suplente também, né, diante do Bahia ontem. E o Gabigol, cara, pelo amor de Gabigol, pelo amor de Deus, cara. Tá difícil, hein, Gabigol? Tá difícil. Vamos pegar uma forma física aí, vamos emagrecer, vamos perder um pouco de bunda, pelo amor de Deus, tá difícil, Gabigol. Você não acerta nada, cara. Vamos melhorar, vamos focar no futebol. Lil Gabi, né? Não é Gabigol, não, é Lil Gabi. Gabigol, quanto tempo que não faz gol? Chama ele de Lil Gabi agora. Que é o cantor de trap, né? Trap, sei lá qual é a música que ele canta, é trap, um negócio assim. Lil Gabi. Vamos pegar a forma física, vamos perder um pouco de bunda aí, vamos correr, né? Vamos focar no futebol, que tá ficando feia a coisa, hein? Tá difícil se sustentar, hein, Gabigol? Merece mais banco, merece que continue no banco. Enquanto continuar assim, merece mais banco, cara. Sinceramente, tá difícil, hein, nação? Tá difícil. É o seguinte, nação, vou falar aqui, né, de Mário Jorge. Olha aqui, ó. Com 2 vitórias em 3 jogos, Mário Jorge já é, né, o treinador do Flamengo com o melhor aproveitamento da temporada. Eu já falei isso aqui. Mário Jorge é o treinador do Flamengo, o interino do Sub-20, foi campeão brasileiro com o Sub-20 em cima do Palmeiras, hein? O homem tem currículo lá no Sub-20. É o melhor treinador da temporada do Mengão, o Mário Jorge, né, nação? Eu falei pra vocês, vou repetir, Mário Jorge deve estar à disposição, né, na beirada de campo, comandando o Flamengo contra o Corinthians no dia 7. E de repente Tite vai estrear contra o Cruzeiro no dia 19, após a data FIFA. Nação, vou pedir novamente a vocês, se inscreva aqui embaixo no canal, você que não é inscrito, deixa o like também, nação, deixa o like, você que assiste o canal aqui, que tá aqui direto, vai e vem, tá vendo os vídeos aqui, deixa o like aí, deixa o like que ajuda bastante, o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda para outras pessoas. Então, se você gosta do canal, se você curte o Wesley Fla 12, deixa o like aí, deixa o joinha, valeu? E acione o sininho da notificação também, clica no sininho da notificação, pois assim que eu postar um vídeo aqui, você é avisado aí no seu celular. Galera, eu vou ficando por aqui, um bom domingo para todos, né? Vou sair agora com a família, aproveitar o domingão, passear um pouquinho. Cheguei agora do trampo, hein? 9 horas da manhã cheguei aqui em casa, gravei esse vídeo para vocês. E agora, né, passear com a família, e é isso aí. Um bom domingo e que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!